Olá, está no ar o seu programa Rodrigo Beto na Opinião, pela TV Correio da Manhã, a sua TV. E hoje nós temos uma convidada muito especial. Esse programa estava cheio de homem, só vinha homem aqui. Resolvi convidar uma mulher para a gente falar um pouquinho de política. Nossa deputada federal Clarissa Garotin, pré-candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro. Clarissa, é uma honra ter você aqui. Bethlen, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com você, com todos que assistem e nos acompanham aqui pela TV Correio da Manhã. E para esse bate-papo aí com um olhar um pouco feminino agora, né? Tá precisando, porque aqui estava cheio de homem, veio um monte de homem aqui, então agora a gente está começando a ter um pouco mais, agora tem que ter uma sequência feminina, né? Tem que incentivar, engajar a participação das mulheres. Exatamente. Clarissa, você tem sido muito atuante em Brasília, você tem conversado muito com os políticos, tem vivido muito o clima de Brasília, e eu te acompanho pelas redes sociais, eu sei que você é eleitora do Bolsonaro, né? Para mim não tem muita dúvida. Mas eu queria saber de você, se você acha que é possível, né, em que pese eu tenho algumas restrições às pesquisas eleitorais, não acho que exista uma conspiração, mas eu acho que há erros metodológicos nas pesquisas. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho convicção que se você não coloca uma cota de evangélico, as pesquisas dão uma distorção para menos para quem tem um voto mais conservador. E eu acho que isso está acontecendo nas pesquisas nacionais. Mas, de fato, o Lula hoje lidera em todas as pesquisas. Um pouco menos, um pouco mais. Você acha que é possível o Bolsonaro virar esse jogo? Olha, eu não só acho que é possível, como eu tenho certeza que vai virar esse jogo. Até porque as pesquisas elas erraram muito. Se a gente lembrar das eleições passadas, né, eu lembro que o Witzel, ninguém esperava que fosse ser um fenômeno e fosse vencer as eleições, venceu. O Harold de Oliveira, uma semana antes, né, das eleições, ele estava em 5º lugar para o Senado e quando abriram as urnas ele foi senador eleito pelo nosso estado. Eu me lembro que no 2º turno das eleições, o Eduardo Paes chegou a divulgar uma pesquisa onde ele dizia a hora da virada, virou, e dava uma distância dele para o Witzel enorme. E quando a urna abriu foi exatamente o contrário. Então, como você disse, eu acho que existem alguns erros metodológicos sim. E acho que tem um eleitor que ele está silencioso. Porque, como vê, né, alguns veículos de comunicação muito na linha de frente, anti-Bolsonaro, como o Bolsonaro tem um perfil pessoal, né, de ser uma pessoa que não pensa, fala tudo que pensa, né, tem esse perfil dele bem combativo. É o sincericida. Super sincero. Então, algumas pessoas ficam assim, não querem declarar, mas a gente sabe que vota. Então, eu, por onde ando, eu conheço muito mais eleitores, né, do Bolsonaro do que do Lula. Eu não falo só no estado do Rio de Janeiro. Se eu pegar os partidos políticos dentro do Congresso Nacional hoje, majoritariamente os deputados estão na reeleição do presidente Bolsonaro. Então, eu tenho certeza, principalmente depois das últimas medidas que foram tomadas, né, a PEC das bondades, né, a redução do preço da gasolina, o aumento do Auxílio Brasil para R$600, todas essas medidas elas também terão um impacto. Não são medidas eleitoreiras, mas elas trarão sim um impacto eleitoral. Então eu tenho muita convicção na vitória. Essas medidas, como você disse, elas já foram aprovadas, mas eu acho que elas ainda não foram sentidas pela população, né? O próprio auxílio emergencial, agora o Auxílio Brasil, ele não foi, as pessoas não colocaram no bolso os R$600 ainda. Porque ainda vão receber, né? O primeiro pagamento vai sair agora no final do mês, então ainda não sentiram, mas vão sentir. Mas já estão sentindo o efeito do preço da gasolina, já estão sentindo outros efeitos, né, da política que vem sendo adotada. A gente tem 4 milhões de brasileiros a mais inseridos no maior programa de distribuição de renda que o Brasil já viu. Então eu não tenho a menor dúvida de que o povo brasileiro, até por uma questão de justiça. Quando alguém me pergunta, Clarissa, por que você está com o Bolsonaro? Eu poderia descrever muitas razões, mas a principal delas é que o PT já teve 15 anos para governar e o resultado a gente já viu. Agora o Bolsonaro, ele não governou nem os 4 dele ainda. Sendo que 3 debaixo de uma pandemia. E quando a gente estava se recuperando da pandemia, vivemos os efeitos econômicos da guerra no leste europeu. Então eu acho que ele merece uma oportunidade de governar o Brasil em condições normais. Realmente, assim, existe uma certa dificuldade da população entender isso. Principalmente a população mais pobre que tem, pelas pesquisas que são divulgadas,
têm votado majoritariamente no ex-presidente Lula. Talvez porque as pessoas têm uma lembrança do período do Lula no poder que elas viviam melhor do que elas vivem hoje. Mas as pessoas não têm esse grau de informação de que no período do Lula o mundo vivia um boom de crescimento. Exatamente. As commodities estavam, principalmente que é o principal ativo do Brasil, estavam disparando de preço. Você tinha toda uma situação econômica muito mais favorável do que nós vivemos hoje, né? O mundo vive hoje uma situação muito difícil. E a campanha vai permitir que esses pontos eles sejam esclarecidos e colocados para a população. Né? Quando a gente fala, poxa, o preço da energia está caro no Brasil. É verdade, a energia está cara, mas aumentou muito mais na Europa do que no Brasil. Tá? Mas o gás está caro, é verdade, mas aumentou muito mais nos Estados Unidos do que no Brasil. Não é que a gente esteja feliz com isso, ninguém está. Mas é preciso que a população entenda que o Brasil não é uma ilha que está isolada do resto do mundo. Esse é um efeito mundial. Eu estava lendo várias reportagens, o Reino Unido está vivendo a maior inflação dos seus últimos 40 anos. Se a gente pegar a inflação que está prevista para esse ano no Brasil, ela é menor do que a inflação dos Estados Unidos. Então, o que a gente precisa é conscientizar a população de que esse momento difícil que o Brasil está vivendo, e que não deixa ninguém feliz, é um momento que o mundo está vivendo, mas que as medidas que tinham que ser tomadas pelo governo brasileiro foram tomadas. Bethlen, qual governo que você conhece que abre mão de imposto, que zera imposto? Isso aí é... Bolsonaro zerou o difícil. Imposto de importação do café, da farinha, do açúcar, de vários itens essenciais para a população. IPI da linha branca IPI da agora. linha branca toda. Então, assim, foi o governo que mais zerou imposto, abriu mão de receita própria. Você conhece o histórico, né, de defesa do social que a minha família tem. Né? A minha família que construiu os restaurantes populares, a farmácia popular. Então, se esse governo não fosse um governo, o governo do presidente Bolsonaro, que não tivesse sensibilidade com a população mais humilde, eu jamais apoiaria esse governo. Mas esse governo tem. Se eu olhar, por exemplo, os jovens que estão com dívida no FIES, né, com o financiamento estudantil, hoje tem aí mais de 90% estão tendo a oportunidade de renegociar as suas dívidas. Nós temos hoje 4 milhões de brasileiros a mais inseridos no maior programa de distribuição de renda, que é o Auxílio Brasil. O Bolsa Família pagava uma média de R$180. O Auxílio Brasil paga R$400 como política permanente, né, independente, depois do governo vai continuar sendo R$400, e agora emergencialmente pagando um valor ainda maior, que é de R$600. O que a gente viu, o esforço do presidente Bolsonaro para reduzir o preço da gasolina, e eu acompanhei isso de perto, porque o projeto de lei na Câmara dos Deputados é um projeto do meu partido e que foi relatado também por um deputado do meu partido. Nós estivemos na linha de frente dessa discussão. Então, quando ele disse nós temos que baixar o ICMS da gasolina, do transporte, da energia elétrica e do setor de telecomunicações, que são setores essenciais na vida da população, os governadores chiaram. Quase no Brasil todo. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão de receita. Sim. Mas ele disse, a gasolina não vai baixar se a gente não mexer no imposto, que é o que mais altera no preço final, na composição do preço final. Então hoje, qual é o efeito disso? Quem chega para abastecer o carro já paga em média R$1,19 a menos por litro de gasolina. Qual é o efeito disso? A gente vê gente saindo do Paraguai para abastecer os seus carros no Brasil, porque a gasolina no Brasil hoje está mais barata que a gasolina no Paraguai. Que era o inverso até pouco tempo, né? Exatamente. Era o inverso que acontecia ali. Agora, uma coisa que eu acho que era importante a gente falar um pouco também, Clarissa, eu tive entrevistando alguns programas atrás o seu pai aqui, né? Foi um programa muito interessante, porque teu pai é uma enciclopédia viva, né? É verdade. Tanta coisa que aconteceu, tanta coisa na política. Eu vivi alguns momentos desses, acompanhei alguns momentos, e ele estava contando uma experiência muito interessante, porque a família de vocês é uma família muito grande. Não, até brinco. São 9 filhos. Eu estou indo para o 4º filho ainda, já acho que é um excesso, imagino que são 9. E ele contando quando ele já era governador, o último filho que foi adotado, que a sua mãe pegou no colo, coisa e tal, e você chegou, ele falou, vamos reunir todo mundo aí que tem um comunicado importante. E chegou lá com outro irmão para vocês. Deve ser um negócio
Deve ser um negócio muito doido, essa coisa de você ter 8 irmãos, né? A minha mãe sempre foi apaixonada por crianças, né? A gente sempre teve uma casa muito cheia, cresceu cheio de irmãos. Eu tenho 5 irmãos adotados e tenho mais 3 irmãos biológicos, né? Somos 9 no total. E quando o último foi adotado, que é o Davi, foi mais ou menos isso. Eles estiveram num jantar na casa do Francisco Silva, que era dono da Rádio Melodia, né? E tinha acontecido uma situação em que esse bebê foi parar na casa deles, porque a mãe queria fazer um aborto, foi convencida a não fazer, deixou o bebê na porta, né, da creche. O bebê ficou 7 dias andando na casa dos funcionários e quando chegou no final de semana, entregaram o bebê para a esposa do Francisco Silva, que era mantenedora dessa creche. Ela levou para casa, teve um jantar lá e quando a minha mãe estava conhecendo a casa junto com ela e outras mulheres, ela viu o bebê, aí falou, nossa, que bebezinho lindo. E ela falou, olha, ele tem 7 dias e contou a história dele. E ela falou, olha, eu já estou com uma certa idade, meus filhos já estão todos grandes, casados, eu e o Chico não temos mais idade para cuidar de um bebê tão pequeno, eu estou procurando uma família para adotar. Minha mãe pegou o bebê, levou no colo, chegou lá fora, já contou a história toda pro meu pai e já ligaram pra gente, ó, reúne todo mundo, espera, a gente tem uma novidade. Quando a gente chegou em casa, a novidade era que a gente tinha um novo irmão. Então, essas coisas assim, né, são bem interessantes e a gente sempre foi uma família, nesse ponto, muito unida, né? Independente se é biológico ou se é adotado. Você e o Vladimir entraram para a política, né? Você é deputada, já foi vereadora, enfim, você foi deputada estadual, deputada federal, e o teu irmão já foi deputado federal e agora prefeito de Campos. Nenhum outro irmão teve vontade de entrar para a política? Não. Os 9? 7 escaparam desse vício? 7 escaparam. Eu comecei muito nova, né? Porque... Primeira filha, meus pais começaram muito jovens na política, então meu pai ia para reunião partidária, minha mãe acompanhava e eu ia junto. Eles iam para uma manifestação, para uma carreata e estava eu lá. O meu primeiro discurso num palanque eu tinha 12 anos de idade. Então eu acabei acompanhando muito a vida deles, mas sempre nos bastidores, participando, né, da organização de partido, já liderei juventude partidária, até o dia em que eu fui vereadora, né, na cidade do Rio, decidi me candidatar. E a juventude se reuniu e falou, olha, você é o nome que vai unificar a nossa juventude. E eu fui candidata, fui uma das mais votadas aqui na capital, comecei minha trajetória política na capital. Depois, 2 anos depois, fui deputada estadual, depois deputada federal, a mulher mais votada do Brasil, e depois fui reeleita deputada federal. Então, eu acho que, diante de toda essa trajetória, né, já entrando aqui um pouco no assunto da minha pré-candidatura ao Senado... Isso eu ia perguntar agora, mas... Pode perguntar você mesmo, não tem problema. Muita gente pergunta, Clarissa, por que você aceitou esse desafio do partido de ser candidata ao Senado? Eu acho, Bethlen, que eu já cumpri... É que você tinha uma eleição federal, imagino eu, olhando de fora. Você tinha uma reeleição para deputada federal, na minha opinião, muito tranquila. Você, com o apoio da sua família, teu irmão é prefeito em Campos, você é muito conhecida... Você tem uma base em várias cidades do estado, eu imagino que você tivesse uma eleição muito bem resolvida para deputada federal. Para o Senado já é uma vaga só, uma eleição majoritária, né? Você vai concorrer contra pessoas que já estão em campanha há algum tempo. É uma decisão corajosa. O que você está falando tem todo sentido, porque quando você bate uma pesquisa, por exemplo, no Norte, no Noroeste, né, eu estou em primeiro lugar tanto para federal quanto para estadual. Então, ninguém pode dar certeza de nada, porque certeza a gente só tem quando a urna abre. Sim. Mas se fosse para deputada, estadual ou federal, eu teria uma eleição bastante tranquila, né? Bem organizada, eu estou entre as primeiras ali do partido. Mas quando o partido me deu esse desafio, né, me lançou esse desafio de ser candidata ao Senado, eu pensei, por que não? Eu já cumpri praticamente todas as etapas do legislativo, né? Vereadora, deputada estadual, deputada federal, reeleita deputada federal. E eu acho, Bethlen, que o Rio precisa fortalecer a sua representação no Senado. Nós tivemos muitos senadores, eu não vou dizer todos, mas nós tivemos muitos senadores que quando chegaram ao Senado se comportaram como deputados. Qual a diferença entre um deputado federal e um senador? É que o deputado, ele representa uma parcela da sociedade, sim, representa um grupo de opinião, uma causa, uma bandeira. E o senador não, o senador ele representa o Estado, os interesses, exato, do Estado do Rio de Janeiro. E, infelizmente, a maioria dos senadores que o Rio de Janeiro teve, no passado principalmente, se comportaram como deputados de mandato,
né? Um deputado que levantava uma ou outra bandeira. Sim. E não tinham capacidade de discutir os grandes temas do Estado. Então esse é um dos motivos pelos quais eu quero ir para Brasília, para mostrar que o Rio de Janeiro ele não é mais um estado na federação. O Rio de Janeiro é um estado que a nossa capital já foi capital da República por quase 200 anos. Existe uma dívida histórica do Brasil com o Rio de Janeiro, porque toda vez que eu chego em Brasília, que eu estou andando de avião, quando eu olho para baixo, eu olho aquele plano piloto, eu olho aquela Praça dos Três Poderes, aqueles ministérios, aquilo tudo é economia, aquilo tudo é emprego, aquilo tudo saiu do Rio de Janeiro. Sim. Quando o Rio de Janeiro perdeu a capital e foi para Brasília, as compensações que foram prometidas ao Rio de Janeiro nós nunca recebemos até hoje. É verdade. Então, nós não somos um estado qualquer. Nós somos um estado que foi capital da República durante 200 anos. Nós somos capital cultural e política desse país. Então, o Rio de Janeiro não pode ser tratado como simplesmente mais um estado. Quando a gente vai renegociar a dívida do Rio de Janeiro, que o acordo que foi feito lá atrás por governos anteriores, na minha visão, foi um acordo equivocado. Por quê? Você pega uma dívida que está aí de 180 bilhões, parcelada, né? Que a gente hoje não paga essa dívida. O acordo era, você não vai pagar por 3 anos, pode renovar esse prazo por mais 3. Passado esse prazo, você vai pagar a parcela do mês vigente e uma parcela do mês anterior. Ou seja, sem que nada tenha mudado na economia, Sim. nem nas fontes de arrecadação, o Estado que não conseguia pagar uma parcela tem que pagar 2, simultâneas. O Rio de Janeiro hoje só não quebrou graças à caneta do presidente Bolsonaro, que permitiu a reestruturação do plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro e por causa da venda da SEDAI, porque a venda da SEDAI, nesse momento, né, encheu os cofres do Estado de dinheiro, mas quando esse dinheiro acabar, a economia do Estado vai voltar a ser o que era. Esse dinheiro é finito, ele não é um dinheiro que você tenha a todo momento. Não é uma receita. Né? É um dinheiro para investimento, você não pode, tanto que você não pode botar ele em custeio, você não pode usar ele para aumentar salário, para aumentar, enfim, aumentar o número de escolas, de creches, de hospitais, porque é um dinheiro finito, né? Exatamente, você não pode criar não pode criar um investimento com verba carimbada, um programa com verba carimbada, Sim. porque ele vai acabar. Mas o que eu estou querendo dizer com tudo isso é que quando a gente vai tratar da negociação da dívida, é preciso lembrar que o Brasil tem uma dívida com o Rio de Janeiro. Isso tem que ser colocado na mesa. Tem que ser colocado na mesa que nós temos aqui o maior ativo de imóveis federais. A União, ela é a maior proprietária da cidade do Rio de Janeiro. Ela tem o maior número de terrenos e imóveis, muitos deles abandonados. Então isso tudo tem que ser colocado na mesa. E só quem pode colocar isso na mesa é um senador que conheça a nossa história, é um senador que queira defender um Estado forte e não apenas uma ou outra bandeira de forma isolada. Então esse é o primeiro motivo pelo qual eu quero ir para o Senado, para que a gente tenha uma representação mais forte em Brasília. O que mais, Clarissa? Eu acho que a gente precisa também ampliar o protagonismo feminino no Senado Federal. Foi tão importante, Bethlen, a gente eleger um número maior de deputadas federais. O resultado disso foi que, com a união da nossa bancada feminina, nós conseguimos que o presidente da República, Bolsonaro, sancionasse mais de 70 projetos de lei em benefício das mulheres. Algumas dessas leis, inclusive, eu sou coautora dessas leis. Então isso foi possível porque nós tínhamos uma bancada feminina forte. Mas no Senado nós ainda temos baixa representação. Além disso, a gente está vivendo um momento na política onde tem vários itens que dizem respeito à nossa democracia, a forma de organização do nosso Estado, que são temas que estão sendo debatidos em Brasília, especialmente no Senado Federal. Temas como a liberdade, temas como, a garantia de que o seu voto é válido, temos como a judicialização da política. Isso é um troço gravíssimo que está acontecendo. Esses temas têm que ser discutidos por gente que tenha coragem de enfrentar, além dos valores. Então essas são as pautas que eu vou defender. Clarissa, que valores são esses? Olha, eu sou uma pessoa que eu sou 100% pró-vida. E esse é um debate que está tomando conta do mundo todo. A Corte americana, recentemente, voltou atrás na lei que permitiu o aborto nos Estados Unidos, permitindo que vários estados tomassem as suas decisões. Em compensação, na Colômbia já foi o inverso. Eles aprovaram a lei do aborto, permitindo o aborto de bebês de 6 meses. Um bebê já formado, que a partir daí ele vai crescer, ganhar força. É um absurdo, mas você tem a esquerda dentro do Congresso constantemente querendo fazer com que essa pauta avance.
E é tão cruel que a esquerda trata as mulheres que são contra o aborto como se nós não fôssemos do time de mulheres. É um feminismo que diz o seguinte: a mulher tem o direito sobre o seu próprio corpo. Peraí, eu sou mulher, eu sou mãe, eu jamais vou defender o assassinato. Eu jamais vou defender o assassinato de um bebê, de forma alguma. Até porque eu entendo o seguinte: você tem uma outra vida gerada dentro de você. Então, o seu direito termina quando o direito dessa criança começa. Então, eu sou totalmente contra o aborto, não quero que o Brasil vire uma Colômbia. E esses temas, essa pauta de valores, essa pauta de costumes, ela está muito forte em Brasília e eu tô lá, quero estar lá para defender com muita firmeza essas pautas que são tão importantes para a sociedade. Eu ia te fazer uma outra pergunta, mas você entrou nessa questão dos costumes, então eu vou me manter aqui, depois eu retorno com a pergunta que eu queria te fazer. Essa questão do aborto, ela vem de encontro com outras pautas também que são, acho que são muito importantes para a sociedade brasileira como um todo. Mas essa questão do aborto, principalmente, é um troço bem interessante, porque a mesma esquerda que é contra o endurecimento de penas, a pena de morte, por exemplo, enfim, que eu não estou aqui dizendo se é válido ou não, mas essa esquerda que é contra a pena de morte, de um traficante, de um marginal, de um bandido, ela é a favor de matar uma criança no ventre da mãe. Sim. O aborto é você mata um ser vivo que está dentro da barriga. Que é uma grande incoerência da adianta, esquerda. Exatamente. Não adianta dizer outra coisa. A verdade é o seguinte, você está pegando esse exemplo dessa menina agora, de 12, 13 anos, que primeiro surgiu a narrativa que ela tinha sido estuprada. Não era estupro. E não foi. Ela tinha um relacionamento infanto-juvenil com um garoto de 13 anos. De 13 anos, que era filho do padrasto. Isso. Eles acabaram tendo uma relação e ela engravidou. Então não é um estupro, né? Foi em que pese qualquer relação com uma menina de 12, 13 anos é considerado um estupro de vulnerável, mas também era um vulnerável. Também era um garoto menor de idade. Aí, enfim, aí a juíza não autoriza, a juíza é cancelada em tudo quanto é meio de comunicação. A juíza virou o demônio na terra. E depois disso, um outro juiz autoriza uma criança que já tem 6 meses na barriga da mãe a ser morta, porque em tese é isso. Quando você aborta uma criança de 6 meses, formada, eu vou ser pai de novo, acabei de ver na ultrassonografia, minha filha com 6 meses está totalmente formada, é um bebezinho ali, está mexendo os braços. Agora só vai ganhar peso, crescer, peso. Né, fortalecer. Aí você vai e arranca da barriga da mãe. É um negócio muito doido, é de uma incoerência assim, enlouquecedora esse assunto. Acho muito importante você se posicionar com esses temas, porque eu acho que a política hoje exige que o político tenha posições muito claras. Sim. Eu acho que nisso a internet veio ajudar muito. Aquele político água de salsicha, não, sou a favor, talvez seja contra, depende. Vai aqui, faz um discurso num canto, chega em outro, faz outro, isso acabou. Acabou, porque não a tem rede mais social, discurso. todo mundo tem aí um Exatamente. celular na mão. Você vai para uma reunião de 20 pessoas, tem que tomar cuidado com o que você fala, porque dali alguém filma, vai para a rede e aquilo ali viraliza. Então, assim, o político hoje tem que ter posições muito claras. Você falou da questão do aborto. Pergunto a você sobre as drogas. Você é a favor de alguma liberalização, alguma descriminalização? Olha, eu não sou a favor da legalização de nenhuma droga. Primeiro que os países no mundo que já adotaram esse modelo, os resultados não foram bons. Horríveis. Horríveis, exatamente. Então, se a gente já aprendeu com a experiência de quem fez e não deu certo, por que nós vamos fazer isso no Brasil, onde a gente tem uma juventude, né, que já é aliciada pelo crime o tempo todo, que precisa, né, ser inserida em programas educacionais, de voluntariado para o meio ambiente, esportivos, né? Então, o que a gente precisa fazer é gerar oportunidade para esses jovens. Drogas de forma alguma, até porque tratamento para drogas no Brasil é algo muito caro. Então você pega um filho de uma classe média alta que se envolveu com drogas e quer fazer um tratamento, ele consegue pagar. Mas a grande maioria das mães brasileiras não conseguem pagar, não tem acesso a esse tipo de tratamento que é muito caro. Então não sou a favor da legalização de nenhuma droga. Eu dou exemplo do cigarro. Quando as pessoas dizem assim, não, vamos legalizar a maconha porque aí acaba com o tráfico. O cigarro é uma droga legalizada. Mais da metade do cigarro no Brasil é vendido no crime, no contrabando. Então, não mudou nada. Você legalizar a maconha, não a cocaína, vai acabar qualquer droga que seja, você não vai ter esse efeito de acabar com o crime. Você só vai ter o efeito do aumento do consumo.
E você já pensou a hora que legaliza? Cadê o direito consumidor? Quem vai pegar uma cocaína e dizer se ela é 100% pura, se ela é 90%, vai vender... Isso é uma loucura, isso é uma cadeia que não faz assim, o menor sentido. Sim. Não faz sentido econômico, não faz sentido social, não tem nem de saúde pública, Sim. porque vai gerar um problema ainda maior, porque você vai ter muito mais gente usando e não vai ter condições de oferecer tratamento, a rede pública vai ter que se responsabilizar por isso. Então, sou totalmente contrário. Não, eu concordo com você em gênero, número e grau. Outra coisa que eu queria te perguntar, um debate que já foi inclusive aprovado na Câmara, e um debate que eu acho que é importante para o Brasil também, a gente discutir a questão da legalização do jogo. Queria saber a sua opinião sobre isso. Se você é contra ou a favor. Em tese, o jogo já é legalizado no Brasil. Isso que eu ia dizer, vamos dizer a verdade, o jogo já é legalizado. Qualquer um que quiser consegue jogar. A diferença é que os outros países adquirem receita com isso. E aqui é um jogo que é legalizado, uma parcela do jogo fica na clandestinidade, mas tá aí, gente, telecena, raspadinha... E a aposta de futebol agora? A aposta de futebol, as loterias da Loterge, é cheio de jogo localizado, você chega numa banca, você chega no correio, todo mundo tem acesso ao jogo. Então, o que a gente tem que fazer é fazer com que, já que o jogo está aí, né, o governo tem que receber as receitas por isso. Ao invés de sair aumentando, né, imposto em itens essenciais, vamos taxar o jogo. Já que ele existe, já que ele já está legalizado, ele tem que ser melhor taxado. Sem dúvida. E as pessoas hoje saem do Brasil, os ricos, para jogarem, por exemplo, aqui do lado, no Uruguai. No Uruguai. Vão jogar no Paraguai, quem tem um pouco mais de dinheiro vai para Las Vegas, enfim, vai para outros lugares, enfim. Eu também acho que é uma tremenda hipocrisia você não legalizar o jogo no Brasil. Não vejo sentido nisso. Ou você proíbe tudo, ou você efetivamente legaliza. Qual o problema do Rio de Janeiro? Tem um cassino, por exemplo, ali na região portuária, para incrementar aquela região que acabou ficando, enfim, por enquanto está natimorta. Aquilo ali não saiu do lugar. Não encontrou ainda uma vocação. Não encontrou a vocação, exatamente. Outra coisa que você falou, eu acho que tem muito sentido, eu vejo nos políticos, agora um pouco menos, mas eu acho que o Rio perdeu muito, porque como a gente era a capital do Brasil, os políticos do Rio de Janeiro tinham sempre uma mentalidade muito dos temas nacionais, das questões internacionais, e os outros políticos de outros estados, eles tinham sempre uma visão mais bairrista. Sim. Então você via os deputados assim, mais votados, mais influentes aqui do Rio de Janeiro, discutindo a Amazônia, discutindo questões completamente alheias aos problemas do Rio de Janeiro, não que não sejam importantes, mas dando prioridade a outros temas nacionais e não vocalizando essas questões que você levantou com muita propriedade. O Rio de Janeiro perdeu muito com a saída da capital e com a fusão também. A fusão prejudicou o antigo estado do Rio de Janeiro e prejudicou a Guanabara que virou Apesar o estado do Rio de de que Janeiro. hoje, né, o que sustenta, né, a maior parte do PIB, porque hoje o PIB do interior ele conseguiu superar o PIB da capital. Sim. Então hoje não é um problema, mas no passado a fusão, né, foi de um estado que perdeu a capital com um estado que ainda era considerado um estado pobre, né? É como se eu dissesse o seguinte, olha, eu vou tirar daqui esse presente que você tem e vou te dar de volta, né, um irmão falido. Foi basicamente isso, o acordo, enquanto Minas, São Paulo fizeram as suas negociações e lucraram muito com isso. Sim. Então, eu acredito que o que você está dizendo é real e tem reflexos hoje, inclusive no próprio Congresso, na atuação da bancada no Congresso. A bancada do Rio de Janeiro ela não é unida. A bancada federal do Rio de Janeiro é muito difícil ela se unir em torno de alguma causa. Agora, quando você pega a bancada paulista, ela é unida. Sim. Quando você pega a bancada mineira, quando você pega a bancada do Nordeste, e é por isso que a gente perde. É por isso que a gente perdeu, por exemplo, o fato, né, de os dois únicos produtos que não são taxados na origem, são taxados no destino, é a energia, quem perde com isso é o Paraná, e é o petróleo, que quem perde com isso é o Rio de Janeiro. Isso é um absurdo, né, que a gente esperava poder resolver essa questão com a reforma tributária. Mas, infelizmente, por causa da pandemia, né, a reforma tributária ela ficou no segundo plano. A comissão, que estava muito ativa antes da pandemia, acabou sendo paralisada
em função da crise sanitária. Eu estava em Brasília, eu era deputado federal, quando foi aprovado um projeto de lei que está pendurado até hoje no STF, que redistribuiu os royalties e faliu o Rio de Janeiro, literalmente. Sim. E essa era a discussão. Se você devolver o ICMS do petróleo que não fica no Rio de Janeiro, vocês podem ficar com o royalties que vocês quiserem, porque o royalty é muito menor do que o ICMS que o Estado arrecadaria. O royalty acabou sendo meio que um cala-boca que deram para o Rio de Janeiro por conta da perda do ICMS que foi... Eu acho que ninguém imaginava, né, que depois o royalty se tornaria um grande ativo. Nós conseguimos segurar essa liminar durante muito tempo. Aliás, a gente vem segurando essa discussão desde a época em que a minha mãe era governadora no Rio. Naquela época, o PT não quis trazer para cá uma refinaria, porque se nós produzimos 80% do petróleo nacional, por que não podemos refinar? O PT quis construir um oleoduto para tirar o petróleo do Rio de Janeiro e levar o petróleo para ser refinado em outro estado. O PT sempre trabalhou para prejudicar o estado do Rio de Janeiro. Naquela época, minha mãe era governadora do estado, ela lançou uma campanha chamada A Refinaria Nossa e disse: aqui não vai passar oleoduto nenhum. Agora, você vê, né? O PT sempre prejudicando o Rio de Janeiro. Era para a gente ter a refinaria, não teve. Depois, como uma forma de compensação, né, eles criaram o polo gás petroquímico em Itaboraí, sem nenhum tipo de planejamento. Aquilo ali já deu um prejuízo de mais de 40 bilhões à Petrobras sem produzir uma única gota de petróleo. É absurdo aquilo ali. Agora o presidente Bolsonaro transformou no polo Gás Lube, está transformando, né, aquele investimento para que não haja uma perda total em investimento de gás, né, transformou a planta, né? A planta, né, para que pudesse ser aproveitada. Agora, se a gente parar para pensar, quando alguém fala assim, Clarissa, por que você apoia Bolsonaro? Eu tenho tanto motivo para dizer por que eu apoio Bolsonaro. Gente, a Petrobras está aqui no nosso estado. O que o PT fez com a Petrobras, a roubalheira. O problema é o seguinte, corrupção pode acontecer em qualquer lugar. Dentro da sua casa, Bethlehem, você não consegue controlar o que todos os seus filhos fazem. Às vezes, quando você vai descobrir uma arte lá, já está feita. Sim. Então, mas o problema é que o PT... ele parece que institucionalizou a corrupção. Parece que era um governo feito para roubar. Então, se você tinha 15 diretorias da Petrobras, indicada por 15 pessoas diferentes, as 15 roubando. Aquilo ali era uma loucura. A Petrobras chegou a alcançar a marca da maior dívida corporativa do mundo no governo do PT. Como é que eu posso aceitar um negócio desse? Uma falta de planejamento, um superfaturamento. A refinaria Abreu e Lima, que estava orçada para custar 2 bilhões, no final custou 20, 10 vezes mais. Então, quando eu paro e lembro, né, daquelas... E para piorar, era para refinar petróleo da Venezuela, porque a gente produz petróleo pesado. O petróleo da Venezuela é um petróleo mais leve. Então, sabe, quando eu lembro desse histórico, das malas cheias de dinheiro, dos dólares na cueca, do líder do PT no Senado tentando comprar silêncio de delator, quando eu lembro de tudo isso, eu falo, é esse Brasil que eu quero reviver? É nesse Brasil que eu quero que o meu filho cresça? Mas de forma nenhuma. Ah, mas a inflação é muito ruim, está prejudicando o mundo inteiro, não é só o Brasil. O efeito é mundial. O efeito é no mundo todo. Então, o importante é que as medidas estão sendo tomadas, impostos estão sendo gerados, medidas de distribuição de renda estão sendo tomadas. Outro dia, sabe, alguém virou para mim e falou assim, não, mas o Lula é o pai dos pobres. Eu falei, por que é o pai dos pobres? Ele falou assim, não, porque ele criou o Bolsa Família. Eu falei, deixa eu te contar um negócio. Primeiro que ele não criou o Bolsa Família. Ele deu um nome. O Bolsa Família é a junção do Vale Gás, do Vale Alimentação, do Vale Educação, do governo Fernando Henrique. Ele juntou todos os vales e chamou de Bolsa Família. Agora, sabe quanto o Lula gastou com Bolsa Família? 360 bilhões. Sabe quanto os bancos ganharam com o Lula? 4 trilhões. É o pai dos pobres ou é o pai dos bancos? Agora, se a gente parar para pensar, o Bolsa Família também trocou de nome. Agora virou Auxílio Brasil. Os bancos estão fazendo abaixo do Senado pela democracia contra o Bolsonaro. A piada. Mas sabe por que os bancos estão fazendo isso? Os bancos estão fazendo isso porque, através do Pix, que foi um grande ganho para toda a população, através do Pix, hoje a gente faz transações bancárias muito rápido, sem pagar taxa, sem pagar tarifa. Sabe quantos bancos deixaram de ganhar com isso? 40 bi. Uma fortuna. 40 bilhões os bancos deixaram de ganhar. Claro que eles têm que fazer manifesto contra o Bolsonaro.
Então, para mim, as questões elas são muito claras. Eu sou uma pessoa nacionalista, eu defendo que a Amazônia é nossa, essa história de internacionalização, que a Amazônia é de todo mundo. Não, a Amazônia é nossa. O Brasil ele tem um papel muito importante na produção de energia, na produção de alimento para o mundo. Né? Nós temos um grande ativo que é a Amazônia e a gente precisa de governos nacionalistas, patriotas, que cuidem do nosso patrimônio, porque ele é o nosso ativo para negociar na política internacional. Sim. Uma coisa que as pessoas não lembram é que, apesar do royalty ter continuado aqui, ou não terem conseguido tirar o royalty do Rio de Janeiro, o PT, quando muda o regime de concessão, que era feito na época do Fernando Henrique, os leilões das áreas, né, das bacias de petróleo por concessão para o regime de partilha, o Estado passa a não ter mais a participação especial. Ele perde o royalty. Sim, foi lá atrás. Pouca gente lembra disso, pouca gente sabe disso, mas no fundo, quando o PT faz a mudança do regime de concessão para a partilha, ele tira a participação especial dos estados, o estado mais afetado é o Rio de Janeiro, porque ele fica com um pedaço do óleo. Quer dizer, a União ganha mais, concentra mais poder na União e tira dos estados. Isso pouca gente sabe disso. Olha, o que você está falando é uma verdade e é o que eu estou dizendo. O PT sempre fez muito mal ao Rio de Janeiro. Aliás, né, se a gente olhar para os governos do PT que nós tivemos aqui, todos foram um desastre. Então o PT é um partido especialista em fazer oposição, mas não é um partido que governa muito bem, não. Na hora de governar, a história é outra, né? É bem diferente. Clarissa, se você pudesse assim, nominar o primeiro projeto que você, senadora, pudesse fazer, qual seria a primeira coisa que você faria? Olha, eu virei pré-candidata em menos de uma semana. Então ainda não defini qual vai ser o meu primeiro projeto. Mas a discussão da PEC da reparação, que eu iniciei na Câmara dos Deputados e que foi paralisada durante a pandemia, eu quero retomar esse diálogo no Senado, que é o ambiente apropriado para isso, porque é o local onde a gente discute os problemas dos estados. A PEC da reparação é a PEC que pedia a divisão do Fundo Constitucional de Brasília com o Rio de Janeiro. Que fundo é esse, Clarice? Quando Brasília foi formada, era uma capital, um estado novo, né? Um distrito novo que estava nascendo, que ainda não tinha condições de ter arrecadação própria, né? Então, foi criado o Fundo Constitucional para ajudar na construção de Brasília. Só que já passaram 50 anos, Brasília continua tendo esse Fundo Constitucional. Maior renda per capita do país. Esse fundo, só o fundo, fora as receitas diretas que hoje Brasília já tem, só o Fundo Constitucional de Brasília, ele é maior do que a receita corrente líquida de 14 estados brasileiros. Então, o que eu propus lá atrás, né? Que a PEC da reparação ia repartir esse fundo constitucional por 10 anos, metade do fundo ficaria com Brasília, como uma forma de tirando a sua dependência, metade do fundo ficaria por 10 anos com o Rio de Janeiro, como forma de nos compensar pela perda da capital, e depois de 10 anos esses recursos eram distribuídos. Então, quando a gente pensa assim, por que a polícia de Brasília tem o maior salário do país? Por que os bombeiros de Brasília têm o maior salário do país? Porque eles têm um fundo constitucional que custeia tudo isso. Pode não ser essa a melhor forma de reparar, mas o fato é que nós temos que discutir a reparação. Essa é uma grande bandeira que eu vou defender no Senado, nós temos que reparar. Seja através dos imóveis, seja na renegociação da dívida. Sim. O Rio de Janeiro não pode ficar sem uma reparação. Porque o processo de transferência de capital é um processo que você pode concordar ou discordar, mas em vários lugares do mundo ele aconteceu. Mas na África, por exemplo, você tem 3 capitais. Tem uma capital que é legislativa, uma do judiciário e uma do executivo. Na Alemanha, quando tiraram a capital de Bonn, não deixaram Bonn sem nada. Bonn recebeu ali a sede da ONU, recebeu aportes federais, né, para bancar dinheiro. Principalmente a segurança pública, recebeu muito dinheiro durante muitos anos. Agora, nós não, tiraram tudo daqui e nós fomos entregues à própria sorte. Que isso? Nós vamos ficar calados? Não importa quantos anos se passaram. O que importa é que, na hora de fazer uma negociação, é preciso que o Brasil e que o governo brasileiro reconheça a dívida histórica que tem com o Rio de Janeiro. Não, o Rio empobreceu muito, é o que você diz. O retrato é muito esse mesmo. Você sobrevoa, você vê Brasília nasceu do Rio de Janeiro. E o Rio não acabou, porque o estado do Rio é um estado realmente que é um sobrevivente. Agora, tem 2 pautas, uma que já está no Senado, que é a discussão da redução da maioridade penal, que esse é um tema que eu amadureci muito. Eu comecei na política muito nova, eu comecei com 24 anos. Hoje eu estou com 40. Então, vamos falar sobre esse negócio da maioridade, isso é um bom tema. Exatamente, eu já fui contra isso no passado.
Eu tô falando, eu comecei muito nova, comecei com 24 anos, hoje eu tô com 40, e eu posso dizer o seguinte, que um jovem de 16 anos hoje não é o mesmo jovem de 16 anos de 20 anos atrás. Sim. Hoje o jovem ele tem acesso à informação, ele pode votar, ele já trabalha em vários programas, né, de inclusão de jovens como menor aprendiz. Se ele pode expressar, né, o direito máximo da democracia, que é o voto... Escolhe o presidente da República. Você não pode dizer que isso é só um exercício democrático, não. A gente está tratando da responsabilidade daquele que vai governar o nosso país. Se esse jovem ele pode ter o mesmo peso que você tem na escolha de um presidente, então ele também tem responsabilidade para assumir, né, os seus crimes. O que não dá é para a gente continuar, a gente vivencia isso o tempo todo. Eu já fui assaltada 2 vezes, já perdi meu celular, já fui assaltada à mão armada, já fui assaltada simplesmente nesses assaltos que botam a mão no carro, puxa. E as pessoas são assaltadas todos os dias, na maioria das vezes por jovens entre 16 e 17 anos. A certeza da impunidade. Que sabem que é exatamente isso, é a certeza da impunidade. Então, nós precisamos avançar com esse debate no Senado e aprovar a redução da maioridade penal. Assim como nós não podemos aceitar, nós temos que endurecer os crimes contra o estupro. Normalmente, as vítimas de estupro são mulheres e são crianças que estão que estão sendo violadas. Sim. Então, nós precisamos de penas muito duras. Esse é um tema que a gente tem que enfrentar, porque os números do estupro no Brasil inteiro são altíssimos, aumentaram, inclusive, durante a pandemia. Então, esses 2 temas, né, nós precisamos trabalhar de forma urgente no Senado Federal. Eu acho que essa questão da redução da maioridade penal é um assunto também que a gente precisa sair desse campo ideológico e discutir isso com muita seriedade. Sim. Porque foi o que você disse, a certeza da impunidade. Os próprios traficantes muitas vezes põem menores de 16 anos, às vezes, até nem menor de 18, menor de 16, porque aí você tem, é mais inimputável ainda, né? Você tem uma restrição ainda maior, justamente para que eles não sejam presos, aí ficam medidas socioeducativas. Quer dizer, é o que você disse, você pode escolher o presidente da República, você tem condição, né? Você tem informação para você escolher o presidente da República, mas você não sabe, você não tem condições de ter o livre-arbítrio se você vai cometer um crime contra alguém. Né? Quer dizer, é uma coisa assim... Pelo contrário, cometem sabendo o que estão fazendo com a certeza de que não serão punidos. Eu acho que esse tema é fundamental. Eu acho que é uma defesa de algo que você pode contribuir muito para... Aliás, eu acho que essa legislação penal nossa tem que ser um pouco rediscutida como um todo, né? Essa questão Eu fui secretário de Ordem Pública e eu vivi muito essa questão da contravenção penal. Aí você... É uma coisa, assim, dá pena do trabalho da polícia em alguns casos. Eu lembro que a gente fazia uma operação ali no Maracanã para impedir que aqueles flanelinhas que ficam ali, o cara vai parar o carro, aí o cara exige R$20 na porta do sujeito, se não der R$20... O cara volta, às vezes o carro está arranhado, o pneu está vazio, quase com uma extorsão aquilo ali. Aí você leva o sujeito para a delegacia, o agente da lei que foi para a delegacia, ele sai depois do delinquente. O delinquente sai antes. O cara assina um termo lá, não vai acontecer nada com ele, se bobear ele vai ter que ir num juiz desse pequena causa. Enfim, mas é uma burocracia, né? Mas para o agente da lei que foi lá, ele fica lá horas para narrar tudo que ocorreu. Então, assim, eu acho essa discussão da maioridade penal fundamental, mas eu acho que a gente precisa avançar muito nesse tema. Bom, o nosso Código Penal ele é muito antigo. Eu apresentei um projeto na Câmara, né, que a gente forçou para andar, e no dia que ele entrou em pauta para ser votado, a Maria do Rosário e vários deputados do PT não deixaram votar. Né? Mas é um projeto que descriminaliza a opinião. Que hoje você pode ser punido, você pode ser preso porque você tem uma opinião. Opinião não pode ser crime. Sim. Eu vejo a esquerda que fundou, né, seu partido lá atrás com o lema "é proibido proibir", e hoje querendo proibir. A esquerda hoje é louca, ela quer regular a mídia, a esquerda quer regular as redes sociais. Sim. A esquerda quer proibir tudo. Quando ela surgiu com o tema "é proibido proibir". Então é mais uma contradição da esquerda. E eu apresentei esse projeto para descriminalizar a opinião.
Se eu tenho algo contra você, se eu não gostei do que você falou, se eu achei que você me caluniou, me ofendeu, você tem a esfera civil. Exatamente. Você tem a esfera civil para recorrer. Criminal, realmente, eu já cansei de processar pessoas que eu achei que eu tinha sido difamado, eu fui procurar os meus direitos na justiça. Agora, você está vendo aí, a gente falou um pouquinho, a gente passou assim, raspando nessa questão da política ser judicializada. Sim. Eu acho que é um tema também muito importante, que afeta o Senado. O Senado é o órgão, em tese, fiscalizador do Supremo Tribunal Federal. Mas que muitos senadores que têm problemas na justiça respondem aonde? Respondem no Supremo. Talvez fosse o caso, acabando com esse negócio do foro privilegiado, talvez sanasse esses problemas no Brasil, né? Porque fica aquele jogo... Que isso foi uma coisa que, quando o presidente deu a graça, o perdão, o indulto ao Daniel Silveira, eu acho que muita gente, e eu fui uma delas, percebeu ali que agora você tem um braço forte. Porque a sensação, eu já pedi desculpas públicas ao Daniel Silveira, eu já dei entrevistas falando sobre isso, porque, olha, eu fui punida por um juiz porque eu disse numa entrevista que ele era muito poderoso e exercia um poder muito grande sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele achou que isso era uma ofensa, entrou com um processo contra mim, eu pago a ele até hoje, vem descontado no meu salário. Na verdade, eu só perdi porque eu perdi a revelia. Meu advogado, não sei, né, se estava comprado ou não, Sim, não me defendeu. Então eu perdi porque eu fiquei sem defesa. Eu vi o garotinho ser tirado de uma eleição de governador, onde ele estava indo para o segundo turno, por um suposto crime de opinião, onde ele denunciou um juiz do alto da tribuna da Câmara dos Deputados, onde ele tem imunidade total da palavra, e foi o mesmo advogado, ele também perdeu a revelia, ser retirado de uma eleição onde ele estava indo para o segundo turno das eleições por um suposto crime de opinião. Ali que deu espaço para o vídeo. Então, quando veio a questão do Daniel Silveira, o que eu imaginei naquele momento? Olha, infelizmente, contra a justiça não há braço forte. E aí, tudo muda quando o Bolsonaro dá o indulto e dá a graça. Porque ele demonstrou para o Brasil inteiro, para a classe política inteira, que não haveria omissão. Porque todos se omitiram. Sempre quem tinha que brigar com a justiça, brigava sozinho. Minha família brigou sozinha durante muito tempo. Então, quando a gente viu essa postura do presidente, isso nos deu a esperança de que a democracia está se consolidando. De que a gente, de fato, está avançando para que a divisão dos poderes ela seja respeitada. Nós não podemos aceitar que o Supremo Tribunal Federal legisle no lugar do Congresso Nacional. Sim. Cabe ao Congresso legislar. Aí o Supremo diz, não, mas é porque às vezes tem tema que o Congresso demora a decidir. Mas se demora é porque não tem unidade. Se demora é porque os temas são polêmicos, é porque a sociedade está dividida. Não pode simplesmente o Supremo Tribunal Sim. Federal pegar o papel que constitucionalmente pertence ao Congresso e dizer, ou então a justiça fazer o que fez. Condena o Lula, mostra todas as condenações do Lula, tem um monte de coisa ali provada, e depois, quando interessa, agora vou absolver o Lula, porque 5 anos depois, é a única forma de tentar tirar o Bolsonaro do poder. Então, essa judicialização da política, Supremo é Deus. Supremo só Deus. Nenhum juiz está acima do bem e do mal, o juiz também erra, também se equivoca. O que não dá é para... Eu não sou a favor de nenhuma ditadura. O mundo tem exemplos de várias ditaduras, ditadura de esquerda, ditadura de direita, mas a pior ditadura é a ditadura do judiciário, porque se escondem debaixo de uma toga e acham que podem fazer o que quiser. Aliás, Rui Barbosa já dizia isso, né? Que o pior dos poderes quando é o judiciário, porque contra ele não há quem modifique. Né? O legislativo, você aprova alguma aberração, você vai no judiciário e você pode ter algum tipo de mudança na aberração que foi aprovada. O judiciário... É tão escandaloso, Bethlen, que você sabe qual é a pena máxima de um juiz? Ser aposentado. A aposentadoria compulsória com 100% do seu salário garantido. Mas que coisa é essa? Que punição é essa? Que você se aposenta mantendo 100% do seu salário? Isso então, é um negócio, uma excrescência. Essas discussões elas precisam avançar com velocidade. Porque antigamente o Congresso ele tinha receio de votar qualquer tema que tratasse do judiciário.
com receio de uma perseguição política, com receio de, né, de uma retaliação. Então, quando o presidente Bolsonaro ele dá o indulto ao Daniel Silveira, mais do que o que representa o Daniel Silveira, foi a demonstração de que o Brasil tem alguém que comanda o país e que não vai deixar que qualquer absurdo seja cometido aqui dentro. Sabe, Clarissa, eu acho que a gente no Brasil, eu fico muito impressionado, eu mal conheço o Daniel Silveira e confesso que eu concordo com muito pouca coisa que ele fala. Mas eu acho que no Brasil, quando eu vejo jornalistas amigos meus, quando eu vejo juízes, promotores que eu conheço, que eu tenho respeito, que eu tenho admiração, defendendo esse tipo de aberração. A minha filha mais velha estuda direito. Quando chegou em casa, que ela não entendia nada, porque ela estava justamente fazendo direito constitucional. Como é que um juiz, no caso o ministro Supremo, ele julga um processo que ele é vítima do processo? É o caso do processo do Daniel Silveira, em que o Alexandre de Moraes mandou prendê-lo. O Alexandre é vítima do processo que ele julga. Eu dei esse exemplo sem entrar no mérito, né, de se você concorda ou não. Eu dei o exemplo porque hoje esse foi o exemplo mais emblemático. Mas é aí que eu queria chegar. Eu dei o exemplo para falar da postura do presidente, a demonstração de força que ele deu naquele momento. Mas o problema é o seguinte, quem é realmente democrata tem que defender que o maior idiota que você conhece tem o direito de falar o que ele quer. Essa é a real democracia, você conviver com as opiniões adversas. Foi o que você disse, com muita propriedade. Se você não concorda, se você se sentir ofendida, se você se sentir ofendido, você vai à justiça e pede a sua reparação. Sim. Seja civil ou criminal. Agora, o que não pode é essa inversão da ordem constitucional, do direito das pessoas no Brasil, como está acontecendo. E pessoas, eu fico impressionado, eu fico dizendo até aos meus amigos petistas, vocês estão defendendo isso, amanhã é com vocês esse negócio. Vocês estão fulanizando a discussão no Brasil. O mensageiro passou a ser mais importante que a mensagem. Isso é que é o problema no Brasil. As pessoas emborreceram. Então, é contra o Bolsonaro? Então vale qualquer coisa. É a favor de não sei o quê? Então vale qualquer coisa. Não pode ser assim. O Brasil se tornou um lugar em que as pessoas não discutem mais teses. É para prender o Daniel Silveira? Então deixa prender o Alexandre de Moraes, quem quer que seja. Prende, esse cara não gosta dele mesmo. Só que o Daniel Silveira, amanhã a Maria do Rosário, depois de amanhã é o fulano de tal, Ciro Gomes, por aí vai. Verdade. Então, assim, a Lava Jato começou, todo mundo bate a palma, começou a ter alguns exageros, aí que todo mundo começou, opa, peraí, então não é bem assim, não pode ser um vale tudo. Então, assim, eu acho que o grande problema no Brasil, e você como uma política influente e disputando uma eleição majoritária para o Senado, a gente precisa discutir mais teses no Brasil. A gente perdeu o foco das coisas que são importantes. A gente está fulanizando esse processo contra o Daniel Silveira. Roberto Jefferson tem uma situação interessantíssima. Eu até conversando aqui com o deputado Marcos Vinícius, que é o atual presidente do PTB aqui no Rio, ele está elegível, ele não está condenado, ele pode ser candidato ao que ele quiser. Sem sair de casa, olha que loucura. Só que ele não pode exercer os direitos políticos dele, porque se ele for candidato, ele não pode dar entrevista. Não pode aparecer na televisão, não pode sair de casa. Ele não pode gravar um vídeo na rede social, ele não pode fazer nada. Então veja que loucura que nós instituímos no Brasil. Esse tipo de coisa que está instituído no Brasil com grande parte da imprensa batendo palma para isso, grande parte dos formadores de opinião batendo palma para isso. O que é um absurdo, né? Agora, vamos lembrar lá atrás, nós tivemos uma presidente que quis nomear o Lula como ministro para impedir que ele fosse preso. Sim. Então, coisas que são tratadas hoje como absurdos, nós vamos esquecer esses absurdos do passado? O que é absurdo de fato? É alguém que está sendo preso por um crime de opinião brigar pelos seus direitos? Ou uma presidente que quis nomear um ex-presidente ministro para ele fugir da prisão, para ganhar foro privilegiado? Então, quando a gente compara, não tem comparação. É muito fácil escolher um lado. É muito fácil escolher um lado. É verdade. Clarissa, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, porque esse papo está maravilhoso, mas eu queria muito deixar o microfone franqueado para você fazer as suas considerações finais. Acho que eu fico muito feliz de ouvir você aqui falar de temas que
para mim, em especial, são muito caros. Direito à vida, questão das drogas, essa questão da maioridade penal, são questões muito importantes que eu acho que pessoas têm que ter coragem para discutir, porque, em geral, a bolha, né, que eu chamo da bolha, essa bolha que se formou no jornalismo, em alguns formadores de opinião, não representa uma maioria da vontade da população. A maioria da população é conservadora. Ela não quer esse negócio de todes, banheiro em que entra menino e menina, enfim. Essa bagunça que querem generalizar no Brasil, isso não representa... Teve um livro, Bethlen, que era um absurdo, um livro recomendado pelo MEC para os professores, para trabalhar na sala de aula com os alunos, com crianças, e tinha imagem de menino se masturbando, e imagem de menina mandando pegar um espelho para descobrir as suas partes íntimas, assim, coisas para crianças. Se você vê o vídeo com as imagens do livro, você fica horrorizado. Então são coisas que você não pode acreditar que alguém está gastando dinheiro público com isso, né? Com esse tipo de material, está incentivando esse tipo de educação nas escolas. Eu tenho um filho de 6 anos. Eu jamais vou querer que o meu filho tenha acesso a esse tipo de conteúdo dentro de uma escola. Então esses temas são importantes, sim. Não é só a pauta de valores, mas elas também são importantes. Bom, Clarissa, olha, eu quero muito agradecer a tua presença aqui. Acho que esse programa aqui vai render muito, muito bom. Que tem acho que é importante os políticos hoje terem posições firmes e claras, como você está tendo aqui agora, e eu espero que você que está nos assistindo tenha gostado muito também, porque certamente pelo menos você tem certeza que você está ouvindo aqui uma política que tem posições firmes e posições muito claras do que pensa. Isso é fundamental para a gente melhorar a qualidade da política e, principalmente, o respeito que a população tem pelos políticos. Então, eu acredito muito numa palavra que ela é bíblica. Ela diz o seguinte: se você não é quente nem frio, você é morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Então é isso. Política, a gente tem que ter posição. E quem tem posição não vai agradar todo mundo. Mas eu tenho certeza que as pessoas preferem ouvir alguém que talvez pense até diferente, mas que tenha posição, do que alguém que fica em cima do muro querendo agradar todo mundo. E quem quer agradar todo mundo, no final, não agrada ninguém. Bethlen, muito obrigada pelo convite de estar hoje aqui no seu programa. Obrigada a você que também nos acompanhou. Eu estou entrando aí um pouco atrasada, né, na pré-campanha. Já estou todo mundo fazendo campanha aí há 2 anos, mas acho que comecei bem, né? Já comecei tecnicamente empatada em segundo lugar. Tá bom. Então vamos lá, que domingo eu vou estar sendo homologada lá na convenção do partido para oficialmente poder dizer que sou candidata ao Senado. Clarissa, boa sorte para você e a você que nos assistiu até agora. Muito obrigado e espero que você tenha gostado muito do nosso programa. Até a semana que vem com Rodrigo Bethlen Opinião pela sua TV Correio da Manhã.